Olá, pessoal! Tudo certinho? Então, quem nunca brincou de arqueólogo ou paleontólogo? Acredito que muitos de vocês, durante a infância, já tenham brincado disso. Mas, e afinal de contas, o que faz o paleontólogo e o que faz o arqueólogo? Qual a diferença dos dois? Bem, o paleontólogo é a pessoa que estuda paleontologia. Paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos nos seus tempos mais primitivos. Ele vai procurar vestígios, restos de seres vivos. Enquanto a arqueologia é a ciência que estuda como esses seres vivos se comportavam, sua cultura, sua civilização. Então, o paleontólogo vai ser sempre formado na área de biologia, na área de geologia. Já o arqueólogo vai ter uma formação na área da história e das ciências humanas. Enquanto o paleontólogo desvenda anatomia, estrutura, como se alimentavam os seres vivos, o arqueólogo vai estudar como eles se comportavam, como eles interagiam, suas culturas e civilizações. Mas, tanto o paleontólogo quanto o arqueólogo trabalham juntos, em muitos momentos. Por exemplo, se um arqueólogo estiver trabalhando em um sítio arqueológico e nesse sítio ele encontrar animais e seres humanos, ele vai pedir o auxílio do paleontólogo para que o paleontólogo descubra a forma que esses seres humanos e esses animais se alimentavam, como eles viviam, sua anatomia, pois essas informações são de extrema importância para o arqueólogo. Assim ele consegue desvendar muitas coisas sobre o passado desses seres primitivos e da sua civilização e cultura. E aí, gostou de saber um pouquinho sobre o paleontólogo e o arqueólogo? Bem, e que tal ser um paleontólogo ou um arqueólogo por um dia? É isso que faremos hoje. Hoje criaremos o nosso próprio modelo fóssil. Estão prontos? Bem, pessoal, então hoje montaremos o nosso próprio modelo fóssil. Esta é uma atividade interdisciplinar entre ciências e história. Através dessa atividade, vocês vão poder compreender como surgem os fósseis, como eles se formam na natureza. Bem, para isso vocês irão precisar de alguns materiais. Olhem lá no mural de atividades de vocês, lá tem uma descrição de como realizar essa atividade. Observem a descrição, leiam atentamente e depois façam a atividade. Vocês irão precisar primeiramente, do kit que foi disponibilizado para vocês na escola. Nesse kit temos 2 pacotinhos de gesso, identificados como número 1 e número 2. Eles estão identificados desta forma para que vocês não misturem todo o gesso, pois faremos eles em 2 partes. Este potinho deve ser utilizado como molde para o modelo fóssil. Procurem em sua casa coisas que vocês tenham curiosidade. Pode ser uma folha de uma planta, pode ser um pequenininho dinossauro que caiba no potinho, qualquer objeto que vocês tenham, um osso, pode ser um osso pequeno, um osso de galinha, de peixe, enfim, aquilo que vocês tiverem curiosidade de fazer. Vocês vão precisar de óleo ou vaselina, algodão, água e vão precisar de um recipiente para poder fazer a mistura do gesso. Primeiro, vocês vão utilizar o número 1. Vão fazer a mistura do gesso com água. Vocês devem fazer essa mistura aos pouquinhos. Coloquem um pouco de gesso e um pouco de água. E vão mexendo.
Vão adicionando água aos pouquinhos e vão adicionando o pó de gesso aos pouquinhos. Não esqueçam de utilizar a máscara durante a elaboração do modelo, pois o gesso ele é tóxico. Então, o ideal para prevenir a saúde de vocês é que vocês utilizem máscara durante o procedimento. Tomem cuidado para não colocar muita água, pois o gesso vai ficar muito líquido e não irá solidificar. Por isso, devem fazer aos pouquinhos a colocação do gesso e da água. Quando a mistura estiver numa consistência pastosa e bem misturadinha, vocês irão colocar ela dentro da forminha que foi entregue a vocês. Se preferirem, podem fazer diretamente na forminha. Agora, vocês devem esperar ela solidificar só um pouquinho. Enquanto isso, você vai pegar um objeto escolhido por você e encharcá-lo, passar sobre ele um pouco de óleo. Passe dos dois lados. O óleo ou a vaselina é muito importante, pois vai fazer com que no momento em que o gesso solidificar, vocês consigam desgrudar o objeto do gesso. Bem, percebam que ele já está numa boa consistência. Ele não está duro, gente, ele não pode ficar duro. Apenas quando eu mexo o potinho, ele não se mexe mais. Mas ele ainda não está duro, ele está consistente. Agora, eu vou colocar a folha, que eu já passei óleo sobre ela, aqui no gesso. Podem apertar ela levemente. Vão tocando sobre ela para que ela vá se colocando e se organizando aqui no gesso. O segundo passo vai ser passar óleo sobre a folha e esse gesso, essa primeira camada de gesso. É muito importante que vocês lembrem de passar o óleo sobre o gesso, pois isso vai garantir que ele se separe, pois agora nós faremos mais uma camada de gesso. E no momento que a gente for abrir essas camadas, o gesso deve se separar. Pronto, já passei óleo sobre toda a superfície do gesso. Agora eu vou preparar a segunda camada de gesso. E novamente vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos colocar gesso e água aos pouquinhos. Agora eu já preparei a mistura de gesso 2 e agora eu vou colocar ela sobre a minha folha e o meu gesso 1. 30 minutos até solidificar. Bom, pessoal, então já se passaram 30 minutos e agora o meu gesso está completamente seco. Bem, esse potinho que vocês ganharam, ele é extremamente maleável. Então, conforme vocês vão movimentando ele, ele já vai soltando o gesso do pote. Não precisa fazer força e nem colocar faca ou outro objeto para puxar. É só movimentar ele, enfim, apertar do fundo para cima, com muita calma e delicadeza, que vocês vão conseguir desprender ele. Desprenderam o fóssil, o gesso? Muito bem. Agora, vocês usaram 2 camadas de gesso.
Fizeram a primeira e depois a segunda. Passaram bastante óleo na primeira para que ela não grudasse completamente ou desgrudasse com mais facilidade. Agora, vocês, com bastante calma, vão fazer alguns movimentos, girar um pouquinho a parte de cima. Com calma, vocês vão conseguir soltar as duas partes. Talvez, se vocês colocaram muito em seguida a segunda camada ou passaram um pouco óleo, seja necessário usar uma espátulazinha ou uma faquinha para ajudar a desprender. Mas aí cuidado, porque vocês podem quebrar um pouco do gesso. Normalmente, se vocês fizerem todos os passos corretamente, só girando ela e pressionando um pouquinho, vocês vão ir soltando. E aí, quando vocês soltarem, ela vai estar assim. De um lado, vamos ter a folha e do outro, a impressão da folha. Essa folha que vai sair facilmente devido à presença do óleo ou da vaselina. Percebam que eu só vou puxar. Vão puxando com calma e vejam só, temos a impressão desse objeto. Que no caso eu utilizei a folha, mas vocês podem utilizar qualquer objeto de vocês. Usem toda a criatividade, peçam a ajuda dos pais para fazer essa atividade, pois percebam que ela dá bastante sujeira e também tem que seguir bem certinho a mistura, passo a passo, para que dê tudo muito certinho. Peçam auxílio dos pais para que dê bem certinho, tá bem? Um grande abraço, espero que tenham gostado.